Boa tarde, pessoal. Meu nome é Fernando. Eu faço grupo com a Milena e com a Lara e a gente vai falar a respeito do sistema genético viral. Infelizmente, a Lara ela não pôde gravar com a gente por conta de que ela fez uma cirurgia e tava um correria esses últimos dias para ela, né? Mas ela participou ativamente da construção do trabalho e eu vou estar apresentando parte dela. De forma resumida, a gente vai estar apresentando as estruturas, as características dos vírus, do sistema genético dos vírus, vai estar mostrando a questão de que alguns possuem fita dupla, outros fita única, uns é DNA, outros é RNA, né? Vamos estar mostrando questionamentos também de se o vírus é um ser vivo ou se não é considerado um ser vivo e por quê, né? Em que eles se baseiam para estar fazendo essas considerações. E vamos estar falando mais algumas características aí do vírus, a questão do vírus na atualidade, né? A pandemia que a gente tem passado foi causada por um vírus, a característica dele mutagênica vai estar toda aí descrita no vídeo. Eu espero que vocês consigam entender bem todas as informações que serão passadas. Os vírus, eles são seres acelulares muito simples que não conseguem se reproduzir fora de uma célula, porém, apesar disso, eles conseguem ser bem conhecidos por conta das doenças que eles causam, né? E eles basicamente são apenas um sistema genético ali e uma capa proteica. O vírus no latim ele significa veneno, né, ou toxina. E os vírus eles são seres muito pequenos, né? Como até mostra aí no slide, de 20 a 300 nanômetros, se não me engano. Então, tipo assim, alguns vírus eles só conseguem ser vistos com telescópio eletrônico, de tão pequeno que eles são. E os vírus, eles são estruturas muito simples que não têm células, né? Como, por exemplo, os ribossomos que produzem a proteína, ou então as enzimas, né? Que realizam várias reações. E, como a Helena até vai dizer também, eles não deixam de possuir apenas células, né? Mas também um metabolismo capacitado o suficiente para fazer que eles se reproduzam sozinhos. Eles não têm isso. E aí, por conta disso, eles são considerados, né? Parasitas intracelulares obrigatórios. Boa tarde. Então, basicamente, o vírus ele é um composto do material genético envolto por uma cápsula proteica. E essa cápsula proteica a gente conhece ela é conhecida como capsídeo. A maioria dos vírus possuem ou DNA ou RNA. Sobre a estrutura química dos vírus, a gente tem os vírus são formados basicamente por proteínas e ácidos nucleicos. Porém, a gente também pode encontrar carboidratos e lipídios que podem estar presentes nessa estrutura que envolve o capsídeo. Bom, os vírus possuem uma estrutura simples, porém possuem formas muito diversificadas. Mais na frente a gente vai ver uma imagem de vários tipos de vírus diferentes. Então, apesar de terem uma estrutura simples, o vírus da Covid-19 ele tem uma forma, o vírus de outras doenças vai tendo outras formas e assim por diante. Aqui nós temos duas imagens de dois tipos de vírus, e na primeira imagem a gente tem o capsídeo e a cauda, e no capsídeo a gente tem o material genético, né, envolto nessa capa proteica. E na segunda imagem a gente tem outro tipo de vírus, mas a estrutura é basicamente a mesma. A gente tem um material genético e ele está envolto e no capsídeo ali. Então, basicamente, a estrutura dos vírus é essa. Os vírus são conhecidos como parasitas intracelulares obrigatórios. O que isso quer dizer? Quer dizer que o vírus precisa entrar em uma célula para poder exercer ali e fazer desenvolver suas atividades. Então, o vírus ele invade uma célula e vai aproveitar os recursos dessa célula para se multiplicar e fazer ali o que ele precisa fazer para depois destruir a célula e assim ele ir se multiplicando. Então,
durante uma infecção viral, o que acontece? Basicamente é isso, o vírus incorpora o seu material genético no DNA da célula que foi infectada. Então ele entra ali na célula, vai lá no núcleo, busca o DNA e incorpora seu material genético ali para fazer com que a célula trabalhe para ele. E a estrutura do vírus é formada por substâncias em sua superfície que reconhecem o tipo de célula que ele é capaz de penetrar ou parasitar. Então, ali na superfície do vírus, quando ele entra em contato com a célula, ele já sabe se ele é capaz de penetrar ou não e assim por diante. Então, os vírus bacteriófagos, por exemplo, que são aqueles vírus que parasitam as bactérias, no ciclo reprodutivo dele é possível ver dois mecanismos diferentes: o ciclo lítico e o ciclo lisogênico. No ciclo lítico, são possíveis ver 5 etapas: a adesão, a entrada do DNA no fago, a degradação do DNA hospedeiro, a síntese do material genético e da proteína do vírus e a montagem e liberação. No caso, nesses últimos ciclos, né, que são da montagem e liberação, a célula bacteriana ela se rompe e ela libera novos vírus. No ciclo lisogênico, por sua vez, a célula hospedeira ela não é destruída. No caso, o DNA, o material genético do vírus, né? DNA não, porque pode ser que ele não seja um DNA. Mas no caso, o material genético viral, ele começa a fazer parte do DNA da célula hospedeira e aí em todas as divisões celulares ele transmite esse material genético às gerações futuras. E os vírus, eles são classificados de acordo com o tipo de célula que eles infectam. O que isso quer dizer? Por exemplo, tem os vírus de animais, que obviamente são vírus que vão infectar animais. Então, esses são conhecidos como vírus animais. Seguindo essa linha de raciocínio, a gente tem os vírus de plantas, os bacteriófagos, que são vírus que infectam bactérias, os micófagos, que são vírus que infectam fungos, e os virófagos, que são vírus que infectam outros vírus. E aqui está a imagem que eu falei anteriormente. Então, a gente tem o vírus do HIV, que é diferente do vírus da hepatite B, por exemplo, que é diferente do vírus da ebola. E aí a gente tem o adenovírus, o vírus da influenza, o vírus da raiva, o bacteriófago, que é o vírus, que é um vírus que infecta bactérias. Tem o papilomavírus, o rotavírus e o vírus da herpes simples. Então, vocês podem ver que todos possuem uma estrutura simples, então, que é o material genético e ali envolto em uma capa protetora. Mas cada um é um pouco diferente um do outro. Completando aí o que a Milena falou sobre as doenças, a maior parte dessas doenças elas não têm um medicamento específico. E aí são indicados outros tipos de medicamentos para poder aliviar os sintomas, né? E para as maiores indicações no caso desse tipo de doenças é a ingestão de bastante água, um sono regular, né? A pessoa descansar bem e também uma alimentação saudável para buscar resolver, né? Seria a melhor forma de cuidar do corpo nesse momento de infecção viral. Existem vários tipos de vírus, né? E eles podem causar as mais variadas doenças possíveis. Então, tipo, por isso também há várias formas de se prevenir. E por isso eu não vou falar todas, então eu vou falar as mais importantes para ajudar a diminuir a possibilidade de você estar se infectando e até ajudar no processo também de cura quando você estiver infectado por um vírus. E elas são a ingestão de bastante água, né? Descansar bem, se alimentar bem, evitar contato com doentes, as tão importantes também como foram no corona, né? O uso de álcool em gel, o uso de máscaras, principalmente se você estiver gripado ou for com alguma doença respiratória ou for para algum local que pessoas possam ter. É bom que use também porque muitas vezes o vírus ele tá pelo ar
e você não precisa literalmente tocar em uma superfície contagiosa, né? Você pode simplesmente respirar esse vírus. Nessa parte aqui a gente vai falar sobre a estrutura dos vírus. Então a gente vai dar uma recapituladazinha no que já foi falado, que é isso, que basicamente os vírus são um material genético envolto por uma capa proteica. E a gente vai falar um pouco agora sobre o material genético. Então, nos vírus a gente pode encontrar vírus com DNA, RNA ou os dois combinados. Os vírus que apresentam DNA são chamados de vírus de DNA e os vírus que apresentam RNA são chamados de vírus de RNA. E agora sobre o capsídeo. O capsídeo, que é aquela capa, né, que a gente já falou anteriormente, que é aquela capa que envolve uma capa proteica que envolve o material genético, e esse capsídeo ele apresenta diferentes formatos. E no capsídeo o capsídeo apresenta subunidades que são denominadas como capsômeros. E assim, como eu falei lá no início, os vírus eles podem apresentar DNA, RNA ou os dois. E tem vírus que eles apresentam às vezes DNA de dupla fita ou um DNA de fita simples ou um RNA de dupla fita, ou às vezes até, né, que é o mais comum, um RNA de fita simples. Então, e aí vem uma grande questão, né, que é discutida, que é se o vírus ele é um ser considerado um ser vivo ou não. Normalmente se defende que o vírus ele não é considerado um ser vivo, mas tem sim quem acredite que ele pode ser considerado um ser vivo. Para quem considera que ele não é, eles se baseiam nas ideias de que o vírus ele não possui células, ele não tem um metabolismo próprio, né? E o fato dele não possuir células iria de contradição, né, à teoria de que todo ser vivo precisa ter células para poder ser um ser vivo. E o fato dele não ter metabolismo próprio para poder se reproduzir faz com que ele precise entrar numa célula para poder praticar tal reprodução. Então isso faria dele um ser considerado um ser que não tem vida. Porém, para quem defende que ele tem vida sim, eles dizem que o vírus ele tem o material genético dele, né? Então, tipo assim, tecnicamente ele teria uma vida, ele tem uma informação e ele também pode sofrer alterações, mutações, o que eles defenderiam que seriam justificativas plausíveis para que o vírus fosse considerado um ser com vida. Quanto a uma notícia recente que tem muito a ver com o vírus e o sistema genético dos vírus, todos nós sabemos que foi a pandemia, né, que foi causada por um vírus, o SARS-CoV-2, e alastrou, se espalhou pelo mundo inteiro. E o vírus, ele, conforme ele se espalhava, ele ia adquirindo aos pouquinhos modificações, mutações, e isso ia se acumulando com o longo do tempo. E por isso, com muito acúmulo de mutações, os vírus começavam a ser considerados novas variantes. Por isso tiveram tantas variantes do Covid-19. Inclusive, no sistema do pangolim, no NextStrain, eles constaram mais de 359 variações do coronavírus original, né, dessas mutações. E isso foi um dado de 2020. Isso sem não cheguei a achar um dado atualizado, mas imagina hoje em dia quantas mutações já não teriam sido constadas, né? Então, inicialmente eles achavam que esse vírus, né, SARS-CoV-2, ele seria um vírus que possivelmente seria tipo bem comportado, porque apesar dele se multiplicar e se propagar de uma forma muito rápida, suas mutações ocorriam de maneira muito lenta. Tipo assim, a cada mês o vírus acumulava cerca de duas mutações dentre 30 mil bases nitrogenadas, que seria um valor muito inferior à quantidade de mutações que ocorre, por exemplo, no vírus do influenza A, que é o vírus causador da gripe. E assim, o virologista Eurico Arruda, da USP de Ribeirão Preto, né, que ele já está atuando na área do coronavírus há quase 3 décadas, até mais,
Ele afirma que o Brasil ele se tornou um terreno muito fértil para o surgimento de novas variantes. Ele afirma também que quanto mais gente o vírus infectar e mais ele se propagar, mais alterações vão se acumular, né? Mais modificações o vírus vai ter. E assim, o Brasil ele tem teve, né, essa questão da vacinação com muita lentidão. A população ela era muito suscetível a estar contraindo o vírus e os principais meios, né, de proteção contra o vírus, seja o uso de máscaras, o uso da álcool em gel, né, luvas de quando no local adequado ou qualquer outra coisa, elas não estavam sendo usadas e geridas de maneira adequada, o que permitia que a disseminação no país ocorresse de maneira muito mais rápida e muito mais abrangente. E assim, o vírus, ele é um organismo que ele tem uma tendência natural de se modificar, né, de ter mutações e de se replicar também. E assim, por principalmente a questão da mutação, eles não são como seres vivos que têm células e que têm mecanismos que corrigam esses erros. E aí, conforme eles vão se multiplicando, diversas mutações ocorrem e essas mutações, por não terem essas células que identificam e corrigem esses erros, são passados para os novos exemplares, são passados para as gerações seguintes, e conforme elas continuam a propagar mais exemplares, mais mutações vão se acumulando e mais variantes vão sendo criadas. E a bioquímica Marilda Siqueira, que inclusive ela é uma referência para a vigilância genômica do coronavírus pela Organização Mundial da Saúde e pelo Ministério de Saúde, e formada, né, no laboratório da Fiocruz de vírus respiratórios de sarampo, ela afirma que, tipo assim, os vírus, eles têm muitas mutações e ocorre frequentemente muitas mutações, porém nem todas elas são significativas o suficiente para conferir ao vírus alguma resistência ou uma mudança na patogenicidade dele. Só que assim, algumas mutações elas podem sim apresentar vantagens aos vírus, seja a facilidade de entrar, né, no sistema de defesa, ou talvez alguma vantagem que lhe confira melhor resistência ou qualquer outra vantagem, esses vírus eles terão maior suscetibilidade, e transmitirão às suas futuras gerações, aos seus futuros exemplares, as suas características que poderão inclusive vir acompanhadas de mais características, né, de mais mutações que lhes confiram mais resistência ou talvez apenas uma mutação que não faça diferença nenhuma, mas que ele ali já possuiria uma mutação da sua geração anterior que seria referente a alguma vantagem em relação ao vírus sem essa mutação. Eu lembro também que na pesquisa ele constava muito sobre essa questão da propagação dos vírus. Diversas variantes foram encontradas, variantes muito fortes, principalmente no Brasil, na Europa, na África, né? E por conta dessa propagação, dessa diferenciação, conforme o vírus se propagava, ele criava novos exemplares com mutações que lhes conferiam certa adaptabilidade, entendeu? E com isso eles foram ficando cada vez mais fortes e por isso toda essa crise mundial. E aí, tipo assim, vacinas que não possuíam eficácia garantida e inclusive tardia muito em adquiri-las, em produzi-las, e a falta de cuidados pessoais, os meios de proteção, né, necessários contra o Covid, o uso de máscaras, o uso de álcool em gel e qualquer outro cuidado e higiene que deveria ser mantido não foi, né? É, vimos que em muitos países chegou a ter lockdown, chegou a ter todo esse cuidado, mas mesmo assim era um vírus que se propagava com muita facilidade, era um vírus que se propagava pelo ar, né? Então ele estava em todos os locais, eles não estavam apenas em coisas físicas, mas ele poderia ser respirado e facilmente transmitido, e por isso que foi transmissível e se propagou pelo mundo todo e aconteceu o que foi. Pessoal, nós finalizamos o trabalho aqui. Essas aqui são as referências.
Nós agradecemos muito por vocês terem assistido o vídeo e eu espero que vocês tenham entendido um pouquinho aí de como funciona essa questão do sistema viral, do vírus, né, suas características, suas estruturas e até com a explicação que eu dei, exemplificando os vírus no atual cenário do Covid. Eu espero que vocês tenham conseguido compreender bem o assunto e tudo o que foi passado.